Convido agora Diana Quintas, sócia da Fragomen, para falar sobre nomadismo digital. O que não te contaram sobre nomadismo digital? Bruninho, é com você. Fala pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma atração aqui do RH Top Talks. Dando continuidade ao nosso evento, nós vamos falar agora sobre um assunto que vem crescendo muito aí nos últimos anos, que é o nomadismo digital. Para falar sobre, nada melhor do que trazer uma empresa que é super especialista nisso, que é a Fragomen. E hoje quem nos guiará nesse assunto é a Diana Quintas. Ela é sócia da Fragomen no Brasil. Diana, seja muito bem-vinda. Prazer tê-la aqui no nosso evento. Muito obrigada, Bruno. Um prazer estar aqui com vocês. Que honra falar sobre um assunto que está tão em pauta. Todo mundo hoje quer falar sobre nômade digital. Mas o que não te contaram ainda sobre nômade digital? É isso que a gente vai contar um pouquinho hoje. O que é o nomadismo digital? E eu já vou começar logo com um spoiler. Se você quer ser um nômade... O que não te contaram sobre nomadismo digital é que você pode ser um praticamente a qualquer tempo, desde que você esteja fazendo um trabalho remoto e tenha vontade de morar fora. Porque a gente costuma brincar lá na Fragomen que hoje tem sempre um visto para chamar de seu, o que não era verdade no passado, né? O nomadismo digital ele cresceu muito, obviamente, com a transformação digital da pandemia e com o trabalho remoto. Então, hoje, existe um visto para chamar de seu. Então, se você tiver vontade de ser nômade digital, conversa comigo depois, nós vamos encontrar uma alternativa. O nomadismo digital, então, hoje é um turista estendido. É um profissional que trabalha de forma remota, consegue trabalhar de qualquer lugar do mundo, mora em outro país, mas trabalha obrigatoriamente para um empregador fora daquele país onde ele mora. O nomadismo digital cresceu muito com a pandemia por conta da questão econômica, né? Então, foi uma das alternativas que os países que estavam sofrendo com a falta de turismo encontraram para trazer divisas para aqueles países sem colocar a mão de obra local em risco. Por quê? Porque a pessoa está trabalhando naquele país para um país de fora, para um empregador externo. Então, ele não coloca a mão de obra local, não ameaça a força de trabalho local. Então, o nomadismo digital é esse trabalho remoto, existem diversas opções hoje e os números são impressionantes. A Fragomen tem um relatório de tendências que fala bastante sobre todos os aspectos imigratórios, o quanto que a pandemia transformou a imigração no mundo e traz muita informação sobre o nomadismo digital. Então, por exemplo, que até 2035 nós teremos 1 bilhão de nômades digitais no mundo. Hoje já são 35 milhões. É importante também fazer uma ressalva de que esses números eles contemplam os nômades digitais que têm visto de nômade digital, que estão regulamentados, mas também aqueles que estão trabalhando em algum país no exterior de forma irregular, sem o visto correto, né? Então, o visto... Tem o visto, mas nem todo mundo está com o visto. É bem importante dizer isso. Esse número tem crescido muito, 1 bilhão em 2035, mas não necessariamente todas essas pessoas estarão regulamentadas. Esse é um ponto de atenção que a gente precisa conversar. O Brasil é pioneiro também. Hoje são 40 países, em média, cada dia crescendo mais, que tem um visto específico para nômade digital. E o Brasil foi um desses países que implementou essa legislação. Então, hoje, existe um visto para um estrangeiro trabalhar no Brasil como nômade digital. E a gente teve uma procura cada vez mais crescente. Então, no último ano, mais de um visto foi solicitado por dia. É uma ferramenta, obviamente, né? Nosso público aqui hoje é um público de RH, então, sem dúvida, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas é uma ferramenta de retenção que precisa estar em pauta nas discussões das empresas, porque os dados são impressionantes, né? 40% da força de trabalho no mundo hoje, de acordo com o IDC, International Data Corporation, poderia estar sendo feito de forma remota. Então, o potencial do nômade digital é muito grande, porque é um trabalhador remoto que cruzou a fronteira, né? Ao invés de ele estar trabalhando de casa, sem precisar ir para o escritório, ele cruzou a fronteira e está trabalhando de um outro país. E
o rendimento também mudou muito, né? O nomadismo digital, ele não é algo muito recente, já vem de muitos anos, de alguns anos para cá, cresceu muito com a pandemia e mudou também o perfil. Então, hoje, quando a gente pensa, até o nome, né, nômade digital, faz a gente pensar naquele aventureiro, mochileiro que ficava em albergue. Hoje já não, é um perfil muito diferente. Nós temos presidentes, presidentas de empresas, executivos, executivas com famílias, com visto de nômade digital, trabalhando em outros países. E o rendimento, o salarial dessas pessoas reflete isso, né? Então, cerca de 40% dos nômades digitais ganham mais de R$ 34.000 convertidos aí, né? E o potencial econômico de desenvolvimento para os países é gigantesco, porque eles chegam a gastar 787 bilhões de dólares anualmente. Então, é um assunto que precisa estar em pauta. Eu trouxe aqui para vocês também alguns países que têm hoje um visto de nômade digital, né? Como eu disse, são 40. Felizmente, o Brasil está aí, né, nessa lista, que eu vou ter o maior prazer de compartilhar com vocês posteriormente. E acho que a gente precisa falar de como que os nômades digitais impactam o RH. Afinal, por que esse assunto está aqui hoje, né? Se vocês, no nosso relatório de tendências, que está lá no site da Fragomen, ele traz um dado muito relevante. Metade da população ativa, da mão de obra ativa, tem vontade de morar fora. Então, se você perguntar num grupo de 10 pessoas, 5 vão dizer, eu quero morar fora. Então, o RH precisa começar a considerar isso, principalmente pensando que 40% do trabalho poderia estar sendo feito de forma remota. O RH precisa começar a pensar nisso como uma forma de retenção, de atração dos seus talentos, porque as pessoas vão querer se movimentar cada vez mais. Isso não vai parar. Não é porque a pandemia acabou que a vontade de ter essa vivência, essa cultura, enfim, tantos ganhos que se tem com uma expatriação ou com uma mudança de país, isso não vai deixar de ser solicitado. E, muitas vezes, os RH sequer estão sabendo onde a sua força de trabalho está. Então, isso é um ponto super importante. Então, é só uma introdução para a gente começar a nossa conversa. Eu quero deixar meus contatos aí à disposição. Vai ser um prazer, é um assunto que eu sou apaixonada, gosto muito de falar e estou super à disposição para conversar um pouquinho mais com vocês. Bom, muito impactante, né, esses números que você trouxe. Impactantes, eu diria um pouco empolgantes também, né, porque você está falando de 1 bilhão de pessoas, e quando você está falando em questão de remuneração, acho que esse dado de tanta gente estar ganhando acima de R$ 34.000, que está muito acima da média salarial do brasileiro, é um fator que chama muito a atenção. Mas eu queria entender um pouquinho dentro desse processo, né? Freando ou acelerando essa empolgação. Se eu tenho esse desejo de ser um nômade digital, se eu tenho essa meta, como você falou, 50% das pessoas querem sair para morar em um outro país, como que eu faço isso? Quais são os primeiros pontos os quais eu tenho que me atentar, no que eu tenho que ficar de olho, para que eu esteja pronto, pelo menos para iniciar essa jornada, para eu chegar e dizer, eu quero ser um nômade digital e poder ser um nômade digital? Uhum. É um ótimo ponto. Por onde começar, né? Então, o primeiro passo, Bruno, é você escolher um país que tenha já um programa de nomadismo digital. Porque muitas pessoas se aventuram, vão para outros países. O fato de você poder trabalhar de forma remota não quer dizer que você pode trabalhar naquele país de forma remota. Então, os riscos, não só para a pessoa física, mas também para a empresa que contrata esse profissional e permite que ele viaje, são muito grandes. O primeiro ponto é olhar a lista dos países que possuem um visto e entender quais são os critérios de cada um daqueles países, né? Então, por exemplo, sempre uso o Brasil como exemplo, que é mais fácil da gente fazer essa analogia. Se um estrangeiro hoje quer vir trabalhar para uma empresa de fora, morar no Brasil, curtir as praias brasileiras, enfim, curtir tanta coisa boa que o nosso país tem trabalhando para uma empresa de fora, ele precisa comprovar um rendimento de $1.500. Essa é a renda, é o requisito mínimo, ou um saldo em conta corrente de $18.000 ele precisa ter. E, cá entre nós, esse valor é baixo comparado com a média dos outros países. Então, se a gente pegar todos esses países, pouquíssimos não exigem renda mínima. Então, se você não tem uma renda muito constante, já
pode começar pelos países que não exigem renda mínima. Mas a média de todos os países é de $4.000. Então, o Brasil já tem uma vantagem competitiva. A nossa renda ela é bastante inferior à renda mundial, né, solicitada por esses países. Só que quando a gente olha para esse valor, ele é tão superior ao nosso salário mínimo, por exemplo, ou à média salarial do brasileiro, e olha o potencial que essas pessoas que não estão ameaçando a nossa mão de obra local, porque elas não estão competindo com os brasileiros na força de trabalho local, mas elas estão trazendo as divisas para o nosso país. Estão se matriculando numa escola de português, porque vão ficar aqui por mais tempo, elas estão se matriculando numa academia, elas estão usando um salão de cabeleireiro, estão usando serviços que um turista usual, tradicional, não usaria, porque ele ficaria por menos tempo. O visto no Brasil ele é válido por 1 ano, pode ser renovado por mais 1 ano, e essa é mais ou menos a média dos outros países. Então, olha bem a lista, analisa. Eu comentei no começo que vai ter um visto para chamar de seu, talvez não seja o visto que você queira, o país que você queira, mas algumas adaptações podem ser feitas para que você tenha essa oportunidade. E como que fica a empresa em relação a esse processo todo? Lá fora, previamente a gente conversando um pouquinho, você até falou que na Fragomen há nômades digitais, e eu imagino que a gente pensa muito nessa questão do salário, do idioma, mas também é um choque cultural muito grande. Porque você pode estar lidando com uma pessoa de fora do país que até tem a mesma nacionalidade que a sua, mas ela está envolvida numa cultura diferente, ela tem necessidades diferentes. E você, como líder, como um RH, você tem que tomar um cuidado com a gestão de todo esse processo. Então, assim, dentro desse movimento, desse boom do nomadismo digital, desses dados que você trouxe, como que fica a empresa nesse sentido? O quanto que o nomadismo digital, de fato, é vantajoso para as empresas, pensando, claro, não só num leque maior de talentos, mas para fazer toda essa gestão cultural, as burocracias, o dia a dia. Como que funciona, então, o lado corporativo disso? Muito boa essa pergunta, Bruno. Com certeza, mapear onde está a sua força de trabalho é o primeiro ponto. E ter uma transparência, porque se você está permitindo um trabalho remoto na empresa, ou híbrido, e não sabe onde está a sua força de trabalho, você está correndo um risco de ter uma pessoa trabalhando de fora e você coloca um fundo ali que você não sabe, acha que ela está em casa, né? Então, é super importante mapear e criar uma política para trazer essa transparência. Se as pessoas tiverem vontade, quiserem, elas precisam ter a liberdade, a transparência e a abertura de chegar no RH ou chegar na liderança e falar, olha, eu tenho essa vontade, eu pesquisei, eu conversei com a Fragomen, eu trouxe aqui uma oportunidade, porque esse visto ele é um visto pessoal, ele não é um visto que a empresa pede, que é muito diferente de uma expatriação ou de uma mobilidade global feita pela empresa. É algo que você voluntariamente pede o seu visto, não tem nada a ver com a empresa. Mas os riscos, se você estiver num país por exemplo, a sua empresa não estiver lá, eles podem acontecer do ponto de vista fiscal. Então, por isso que esse alinhamento com o RH ou com a sua liderança da empresa ele é super importante, né? Nós na Fragomen, nós temos uma política de trabalho híbrido, e ele permite que os profissionais trabalhem em outros países desde que nós tenhamos escritório naquele país. Então, hoje a gente tem mais de 60 escritórios no mundo, a gente atende a 170 países, mas essa é um ponto crucial. Se for um país onde a Fragomen não esteja, provavelmente não vai ser permitido. Isso por uma questão fiscal. Então, não é só a imigração que a gente precisa pensar. A gente tem que pensar no ponto trabalhista, no ponto fiscal. Então, começar por uma política. A política da sua empresa permite esse nomadismo digital? A Fragomen permite. Eu tenho alguns clientes, por exemplo, na área de tecnologia, que definiram países, né? Então, assim, a gente tem 40 países aí, mas essa empresa especificamente analisou escolheu 5 países e falou, se você quer ser um nômade digital na minha empresa, você pode escolher um desses 5 países, que são países que nós já mapeamos, que nós já mitigamos os riscos, que nós já analisamos a questão trabalhística, fiscal, previdenciária, e aí as pessoas escolhem entre esses 5 que são revistos frequentemente, né? E a gente tem visto muito isso, a gente tem sido procurado por empresas, principalmente de tecnologia, falando, eu vou perder talento, as pessoas estão saindo e eu não estou nem sabendo. Me ajuda a fazer uma política de nomadismo digital que permita com que isso seja feito de forma regular.
E acho que esse é um outro ponto também, né? Você falou da perda de profissionais em tecnologia. O TI hoje realmente é uma área onde se fala muito sobre essa necessidade de formação, de capacitação para lidar com algumas questões específicas. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente está falando do nomadismo digital, eu acho que a gente fala muito das áreas de tecnologia. A gente pensa muito ainda no TI, em sistemas. E talvez isso acabe freando um pouquinho o entusiasmo de quem tem esse sonho de buscar uma carreira fora do país. Você consegue mapear para mim, mais ou menos, saindo um pouquinho do TI, quais outras áreas abrangem mais o nomadismo digital? Quais outros setores já começaram a buscar? Até mesmo os tipos de empresas, os portes de empresa que estão começando a entrar mais nessa onda? Olha, Bruno, é muito diversificado hoje em dia. Mudou muito e muito rápido, né? Se a gente pegar antes da pandemia, a gente só tinha a Estônia. A Estônia foi pioneira, que é um polo, né? Ele é o Vale do Silício europeu. Então é uma questão de tecnologia. Começou lá. Foi o primeiro país a implementar um programa de nomadismo digital antes da pandemia, e depois vieram aí em 3 anos 40 outros países. Mas hoje é muito diversificado. Nós temos pessoas de indústria, temos principalmente serviço. Então, dentro da área de serviço, auditoria, consultoria, a parte de desenvolvimento de negócios, marketing, questões digital, né? Então, marketing digital. Que não necessariamente precisa estar em TI, mas é uma área mais de negócio. Isso também tem sido procurado. Área administrativa, recursos humanos. Eu tenho hoje profissionais de recursos humanos que a gente já apoiou com vistos de nômades digitais em outros países. Então, tem de tudo um pouco. Obviamente, a área industrial e fabril dependendo da natureza do trabalho, vai impossibilitar. Então, a questão de ser algo que é possível de ser feito de forma remota é crucial. Mas a gente tem todas as áreas e todos os cargos também. Eu quero te fazer uma pergunta pegando esse gancho. Não precisa se basear em números, pode ser até na sua experiência, no trabalho da Fragment. É um assunto ainda relativamente novo. Sim. Mesmo que a gente esteja falando de um futuro com 1 bilhão de pessoas dentro desse universo, é um assunto que está chegando agora. Eu acho que a pandemia acelerou muito as discussões em torno disso, essa mobilização do home office, trabalho híbrido. O quanto que o nomadismo digital potencializa a competitividade das empresas? Assim, em outras palavras, é uma tendência que está se tornando uma realidade cada vez mais de fato, mas já é algo que todo mundo tem que buscar. É algo que, se as empresas ainda não olharem com tanta atenção, elas ainda não perdem tanto. Como que está essa questão do nomadismo como um diferencial competitivo dos negócios? Atração e retenção, sem dúvida. Então, eu conheço empresas que são extremamente inovadoras, tecnológicas, que falaram, nômade digital, não quero. Dá muito trabalho, não sei onde as pessoas vão estar, e se a pessoa quebra um computador, como é que eu vou mandar outro? Então, claro, não é um país das maravilhas, né? Não é um mundo das maravilhas. Existem questões que precisam ser pensadas, e por isso a construção de uma política para você limitar, afinal, é uma escolha do profissional, não é a empresa que está enviando ele para um outro país. Então, você limitar quais são as responsabilidades da empresa e o que ele vai fazer de forma autônoma naquele outro país, né? Mas alguns pontos importantes de sempre pensar é a questão de seguro, seguro de saúde, se a pessoa está segurada em termos de saúde, de vida, né? Se tiver um problema num outro país, acaba sempre também respingando na empresa aqui. Esse é um ponto importante. Mas eu conheço empresas é difícil julgar, mas se você fechar os olhos para esses dados, é quase um negacionismo, porque ele está aí, as pessoas querem, né? E se você não abrir os olhos e não abrir sua política e não, pelo menos abrir essa discussão, você vai perder gente. Nesse meio de caminho, enquanto está sendo discutido, está perdendo gente. E voltando um pouquinho, você tinha falado daquela questão do que é necessário, né, para ser um nômade digital, a questão dos valores. Pensando um pouquinho em habilidades, né? Pensando nesse perfil que se busca no profissional de hoje, soft skills,
Acho que mais uma vez vale o reforço, né, que a gente está falando de culturas de outros países. É uma mudança muito complexa. Se você muda de uma cidade para outra, de um estado para outro, você já vai sentir essa mudança no começo. E a gente está falando de uma quebra de barreira geográfica muito acima disso. A gente sabe que a procura pelo profissional de TI, por exemplo, é muito voltada às hard skills, exatamente por não ter profissionais para todas as vagas. Mas a gente sabe que para se adaptar ao novo país, mesmo remotamente, quando você vai conversar com pessoas de outros países, vai ter um líder de outro país, com uma outra cultura, como ter essa preparação? Como que eu preciso me preparar na questão de habilidades? Como que vocês auxiliam nesse processo, orientam nesse processo? Como que a empresa pode capacitar? Para que realmente seja uma transição menos traumática. Porque mesmo Portugal, a gente pensa, vou para Portugal, é o mesmo idioma. Ano passado, a busca por Portugal cresceu em 200% em relação a 2021. Claro, o falar português impacta, mas quando você chega lá, é completamente diferente. É outra vida, outro povo, outra cultura. Então, como se preparar para isso? Bom, a questão da adaptabilidade ela é super importante, né? É uma quebra de paradigmas. Quanto menos você esperar, melhor, né? Porque se você vai com tantas expectativas, podem ser frustradas, né? E hoje a gente tem visto, é interessante que a gente tem visto um desvio apesar de Portugal ser super procurado, enfim, esses países já tradicionalmente procurados, buscados pelos brasileiros ou pelo mundo todo, né? Eles continuam em alta, mas hoje a gente tem uma busca muito grande por países menos tradicionais, digamos assim. A Islândia está com muita procura. Então, obviamente, tem a questão do custo de vida, né? Porque a gente precisa pensar que se é um brasileiro, por exemplo, trabalhando num outro país, a questão do câmbio vai ser complicada. Se você continuar ganhando em real e gastando em euro, em libra, enfim, em dólar, em uma moeda que seja mais forte, você vai ter o seu custo de vida muito alto. Então, tudo isso precisa ser colocado na balança, né, para você não se frustrar lá na frente. Mas existem, por exemplo, mesmo na América Latina, diversos brasileiros trabalhando em outros países da América Latina e ganhando, por exemplo, no mínimo, uma diversidade cultural. A gente nunca volta igual de uma viagem de férias. Imagina de uma viagem que você passa um ano morando naquele outro país, né? Você volta com uma outra língua, tem questões também de especialização em nichos. Então, dependendo da sua área, você consegue ir para um país que é forte naquele nicho e voltar com uma bagagem, um repertório profissional muito maior. Eu queria entender um pouquinho, Diana, como que a Fragomen se envolve dentro de todo esse processo. Porque não é só uma viagem, a gente está falando de uma mudança, a gente está falando de todo um impacto na carreira das pessoas. Então, eu queria saber como que vocês guiam as pessoas nesse sentido. Eu chego na Fragomen já com uma decisão tomada, mas há algum tipo de suporte, conversa, olha, mas funciona assim. O quanto que vocês suportam tanto as pessoas que querem fazer essas mudanças, como as empresas que querem começar a trabalhar com o nomadismo? Nossa, essa pergunta é muito interessante, Bruno. Me fez lembrar 24 de janeiro do ano passado, de 2022, que foi quando o visto do Brasil de nômade digital foi promulgado, né? Quando você pensa nômade digital, cada um tem seu viés e que vai fazer uma figura na sua mente, né? Eu sempre penso, apesar de estar trabalhando, lidando com executivos, eu ainda tenho a imagem do mochileiro. E quando saiu esse visto aqui no Brasil, o telefone não parou de tocar. A Fragomen recebeu ligações o dia inteiro. A maioria das ligações era de empresas. As empresas ligando para a gente, falando assim, finalmente, eu tenho aqui um americano que morre de vontade de morar no Brasil, e eu não deixava porque não existia um visto. Agora, eu posso mandar meu profissional trabalhar aí no Brasil? Então, as empresas têm buscado muito a gente, né? Então, a Fragomen apoia tanto a pessoa física, fazer um planejamento, entender quais são os requisitos de todos os países, as possibilidades, né? Porque cada país... O requisito básico de todos é que você trabalhe para uma empresa que seja fora do país onde você está morando, para você não ameaçar a mão de obra local. Mas o restante dos requisitos eles são
múltiplos, né? Você tem vários outros requisitos. Então, a gente precisa, junto da pessoa física, do indivíduo que quer viajar, analisar esses requisitos, fazer um planejamento para ver se comporta na função dele, na remuneração, na vontade de vida dele, e também apoiar a empresa, se isso não vai trazer um risco imigratório, fiscal, trabalhista, previdenciário para a empresa. Então, nosso apoio é nas duas pontas, empresa e colaborador, e nas duas pontas, Brasil e o outro país para onde a pessoa está indo. Perfeito. Encaminhando para o final, eu queria fazer mais uma pergunta, acho que mais voltada ao RH, porque hoje o recrutamento fala muito sobre agilidade. Eu acho que a palavra-chave do recrutamento e seleção hoje é essa, tanto que você tem diversas tecnologias, diversos novos mecanismos para encontrar e conversar com pessoas, tudo com esse propósito de ser ágil. É claro que quando a gente está falando de uma contratação de uma pessoa de outro país, é um processo mais burocrático, tem todas essas questões que a gente discutiu aqui. Tem como ter uma noção de tempo em relação a quanto dura esse processo? Eu quero montar uma equipe com gente dos Estados Unidos. Em quanto tempo eu faço isso? Bom, o nômade digital, para você montar a sua equipe com pessoas dos Estados Unidos, eles não vão ser nômades digitais, né? Aí é um pouquinho diferente. O nômade digital, ele está trabalhando, é um americano trabalhando aqui, por exemplo, mas ele não pode ir na sua empresa aqui, né? Porque ele está trabalhando para uma empresa americana. Perfeito. Agora, se você quer ser um nômade digital ou quer que o seu funcionário brasileiro, por exemplo, tenha essa experiência na Estônia, por exemplo, a questão do tempo ela é muito mais ágil do que comparada com um visto de trabalho, por exemplo, né? E aí eu faço sempre uma crítica, né? Eu bato e assopro, né? Eu acho que é importante a gente reconhecer o nosso país como um dos poucos países, são 40 países, mas o Brasil foi o 20º, mais ou menos, país que implementou o visto de nômade digital. E olha tantos, a gente tem praticamente 200 países aí categorizados pela ONU, né? Então, são muitos. Então, a gente está numa minoria, né? Então, felizmente, nós somos pioneiros, mas o nosso visto, comparado com outros, ainda deixa a desejar. Então, um estrangeiro que quer ser nômade digital aqui no Brasil, ele precisa passar por um processo um pouco mais lento comparado com a Estônia, por exemplo, que foi o primeiro, que você faz tudo digital. Você entra na internet, preenche um formulário, depois de alguns dias, 2, 3 dias, você tem o seu visto. Aqui no Brasil já é um pouco mais demorado. Mas nenhum leva mais do que 30 dias. Então, é um processo rápido, justamente porque ele não depende de documentação de empresa, ele é mais autônomo, é a pessoa que vai voluntariamente e se torna um nômade digital. Perfeito. Diana, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que quem está acompanhando a gente conseguiu entender muito melhor como funciona esse conceito de nomadismo, um conceito que realmente vai estar em voga aí nos próximos anos, vai crescer muito ainda. Então, muito bacana essa participação, a presença da Fragomen. E a gente faz o convite para que você continue por aí. Muita coisa já rolou, muita coisa ainda vai rolar. Tem muito talks ainda pela frente. E a gente se vê aí durante o dia. Obrigada, Bruno.